Oi, tudo bem? Hoje quero falar das Crônicas de Nárnia. Aqui estão os 7 volumes desta história de aventura muito conhecida, muito bonita. Eu tinha a edição em um único volume, eu acho que eu cheguei a mostrar aqui. Como eu tinha lido já o primeiro em ordem cronológica dos eventos, primeiro livro, O Sobrinho do Mago, eu decidi então comprar os outros. E eu gostei muito porque esses livros são belíssimos, desde a folha de guarda, a capa e também todo o projeto gráfico, né, com muitas ilustrações. Eu pensei assim, um livro desse naipe deve ser lido numa edição bem bonita, né, numa edição em que as gravuras também nos ajudam a viajar na história. E aqui, nas Crônicas de Nárnia, as ilustrações são excelentes, necessárias, para a gente poder viajar com muito mais alegria e amor por essa história. Esta coleção, essa história do C.S. Lewis marcou gerações. E aqui eu gostaria de mostrar os livros, nesse primeiro vídeo, em ordem cronológica dos fatos da história, e não em ordem de publicação dos livros. Então, o primeiro livro é este, O Sobrinho do Mago, que foi publicado em 1955. É o livro, então, que eu vou falar hoje, nesse primeiro vídeo. O segundo livro é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Este livro aqui é de 1950. Então, vocês vejam que o C.S. Lewis começa a história bem para frente, depois ele retorna para o início de Nárnia. Então, O Sobrinho do Mago, de 1955, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de 1950. Então, ele começa já a história bem adiantada, depois ele volta. Eu acho interessante ler assim em ordem cronológica dos acontecimentos da história, para a gente poder ter uma ideia de toda a aventura, né, das Crônicas de Nárnia. O terceiro livro, O Cavalo e o Seu Menino, O Cavalo e Seu Menino. Esse livro é de 1954. O quarto livro é O Príncipe Caspian. Esse livro é de 1951. Percebendo, então, já é um livro mais antigo, né, do que, por exemplo, O Cavalo e Seu Menino. O Cavalo e Seu Menino é de 54, o Príncipe Caspian é de 51. Depois, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Esse livro é de 1952, anterior também ao O Cavalo e Seu Menino. Aqui, então, em ordem cronológica dos eventos. O sexto livro, A Cadeira de Prata. Esse livro aqui é de 1953. Bonitos demais. Eu vou mostrar em cada vídeo um pouco mais sobre os livros, a estrutura, a beleza dos livros. E o último livro, A Última Batalha, é de 1956. A Cadeira de Prata, o anterior, é de 53, e A Última Batalha é de 1956. Vamos para o primeiro, então, que eu já li, e à medida que eu for lendo, eu vou trazer aqui para vocês os livros. Esse primeiro livro, O Sobrinho do Mago, de 1955, vai trazer a história, então, do menino Grigori e da menina Polly. São 2 amigos que, de repente, se conhecem aí em Londres e começam a desvendar os sótãos das casas ali geminadas, até que eles entram num escritório, que é um laboratório, de um tio do Grigori. E nesse laboratório eles vão encontrar 2 pares de anéis. 2 anéis verdes e 2 anéis amarelos. Os 2 anéis amarelos, os anéis amarelos, levam-nos para reinos distantes. Eles vão descobrir isso. E os anéis verdes trazem-nos de volta para Londres. Então é o começo da história. E também aqui nós vamos ter a criação de Nárnia. Esse livro vai falar como surgiu o reino de Nárnia. Então é a gênese de Nárnia, uma das
dos episódios mais bonitos é o da criação de Nárnia, que depois eu quero mostrar. Então esse livro é o primeiro em ordem assim de eventos da história. E depois, então, nós temos esses dois vizinhos vivendo essas aventuras iniciais aí de Nárnia. É um livro que fala de amizade, que fala de descobertas. Eles vão descobrir passagens secretas, eles vão descobrir reinos distantes. Quando eles encontram esses anéis, começam a usar esses anéis, eles vão ser transportados para bosques, e nesses bosques nós temos lagos. Eles vão descobrir que esses lagos podem levá-los também para outros lugares. Então eles vão, usando os anéis, entrar nesses lagos e parar em outros reinos, reinos mágicos, criaturas inesquecíveis, batalhas épicas entre o bem e o mal. Tudo isso eles vão descobrir aqui nas Crônicas de Nárnia. E vão descobrir também viajando para esses reinos onde tudo pode acontecer. E é interessante aqui que nesse momento em que os dois vão para esses reinos, eles vão entrar em contatos com outras criaturas. Por exemplo, tem um momento aqui que eles vão para um reino chamado Sharn. É um reino estranho, sombrio, onde eles encontram estátuas, encontram pessoas paralisadas, e eles vão então encontrar aqui, de repente, uma estátua de uma mulher alta, uma mulher pálida, parece que foi rainha. Essa mulher aqui, ó, a feiticeira, que ela vai começar a andar com eles. Eles vão tocar um sino ali, aqui ó, as estátuas. Eles vão tocar um sino e essa mulher vai começar a andar e a falar, e ela vai começar a participar da história. Será a feiticeira, então, é a vilã da história. E no fundo ela vai acabar parando com eles lá em Londres. Então nós vamos ter várias aventuras dessa rainha ou feiticeira lá em Londres com eles. Aí vai entrar na história o tio, vai entrar também um cocheiro com a sua carruagem, um cavalo, um poste. Tudo isso vai começar a fazer parte da história e eles vão depois ser transportados para um lugar vazio. Eles vão usar os anéis e vão ser transportados, todo esse povo aí, todo esse grupo de pessoas, para um vazio, e eles vão assistir a criação de Nárnia por um leão. Então eles vão, de repente, ver o nascimento de Nárnia, o nascimento deste mundo. Então é muito interessante, gente. Aqui você tem uma história bem redondinha, bem concatenada, não só para crianças, para adultos, para crianças de todas as idades. Então aqui, por exemplo, veja essas imagens, a rainha aprontando, essa feiticeira aprontando com o tio do Gregory, as aventuras que eles vão vivenciar aí neste mundo. E aí nós chegamos num dos capítulos mais bonitos do livro, que é a fundação de Nárnia, o capítulo 9. Como eu disse, folha amarelada, folha de guarda belíssima, ilustrações maravilhosas. O leão pode representar aqui o leão de Judá, o Cristo, Essas referências teológicas são muito fortes aqui no livro. Por exemplo, o mundo criado a partir de música. Quem que a gente lembra? Silmarillion, Senhor dos Anéis, também é o Silmarillion. É essa criação do mundo, através da música, por meio da música. Aqui o leão também vai criar Nárnia através de uma música suave. Então tem as representações teológicas que o C.S. Lewis vai usar aqui também. Então eu quero ler alguns trechos desta criação do mundo, que é muito bonito, O leão caminhava para lá e para cá por aquela terra vazia e entoava sua nova canção. Era mais suave e cadenciada que a canção com que tinha convocado as estrelas e o sol. Tudo isso, esse grupo de pessoas ali, as crianças, a feiticeira, o cocheiro, o tio, estão todos observando essa criação. Uma música mansa e ondulante. E enquanto ele caminhava e cantava, o vale ficava verde de relva e se espalhava a partir do leão como uma lagoa. Subia correndo pelos flancos das pequenas colinas como uma onda. Alguns minutos depois arrastava-se
por cima das encostas mais baixas das montanhas distantes, tornando aquele jovem mundo, mais suave a cada instante. Já era possível ouvir o vento leve agitando a relva. Logo havia outras coisas além da relva. As encostas mais altas escureceram com a urze. Manchas de um verde mais áspero e mais intenso surgiram no vale. Gregory não soube o que era até se aproximar bastante dele. Era um objeto pequeno e pontudo que emitia dúzias de braços e cobria esses braços de verde e crescia à razão de uns 2 centímetros a cada 2 segundos. Já havia dúzias desses objetos ao redor dele. Quando estavam quase da altura dele, viu o que eram. Árvores, exclamou ele. Então nós temos aqui, olha, as árvores, a criação do mundo, dos astros, né, já tinha acontecido, dos animais. Vamos ter várias peripécias entre o tio do Gregory e os animais. Vamos ter uma assembleia dos animais com o leão. Tudo isso é um caos sendo reordenado. É uma criação do mundo, né? E aí nós vamos ter árvores e de repente vai aparecer uma árvore especial que produz um fruto, olha que interessante, né? Que dá vida. Tá lembrando a árvore do bem e do mal aí do Gênesis? Esse fruto, essa maçã, né, que ao ser colhida pode dar a vida. E esse menino, o Gregory, que estava com a mãe doente, pensa, vou pedir ao leão fruto desta árvore para salvar a minha mãe doente. O leão então permite que o Gregory faça uma viagem. Aqui é essa imagem aqui da capa, né? Uma viagem com a Polly para buscar esse fruto da vida. E aí o leão, né, coloca asas no cavalo e é interessante demais. Eles vão fazer essa viagem em busca, né, deste vale onde tem essa árvore da vida. Muitas imagens belíssimas aqui. Quando eles chegam lá para buscar este fruto, quem está lá? A feiticeira, que tenta de toda maneira com que o Gregory, né, coma um fruto desta árvore. O que isso está remetendo, né? Alguém tentando, o homem, a mulher, a Polly aí também, né? Mas tentando aqui de modo especial o Gregory para comer esse fruto. Ele não obedece, ele consegue, né, resistir a essa tentação e leva o fruto para o leão. E o leão lhe dá então esta maçã para que ele leve para sua mãe. Aí nós temos toda a história, né? A mãe será curada depois que eles voltam para Londres, né? Então nós temos aí várias referências bíblicas. Olha a viagem. Não sei se as crianças vão pegar essas referências, né? Mas é interessante demais aqui, olha. A árvore da vida, olha esse tipo um pavão, né? A feiticeira escondida ali, ó, e o Gregory diante da árvore da vida, para apanhar este fruto, né, que trará a salvação, a cura para sua mãe. Muito interessante. Daí eles levam essa maçã, né, e a mãe dele fica curada. Antes de tudo isso, o cocheiro vai ser o primeiro rei de Nárnia. Aquele cocheiro vai ficar lá em Nárnia, e o Aslan, que é o leão, é o nome do leão, Aslan, remete ao leão da tribo de Judá, a Jesus, né? Eles vão, a Deus também, o Espírito Santo, né? Interessante essa criação por música, né? Aí esse Aslan permite que a mulher do cocheiro venha de Londres para o reino de Nárnia, e eles vão ser os primeiros reis de Nárnia. Então Nárnia terá vários reis. Os primeiros então são esse cocheiro e a sua mulher. Aqui nós temos uma imagem desse reino idílico, esse reino de Nárnia, aí da paz, da alegria universal, né? Do amor, da plenitude. E aqui o Gregory, bem no finalzinho, levando a maçã para curar a sua mãe. Ele vai plantar também esse fruto lá em Londres, no quintal da sua casa, e daí ele vai depois construir um guarda-roupa. Olha que interessante, né? O segundo volume, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né? Ele vai construir um guarda-roupa, por isso que a gente vai saber que esse guarda-roupa ele é mágico também, né? Como os anéis foram mágicos aqui,
e transportaram a Polly e o Gregory para outros reinos, o guarda-roupa também será mágico. Então é o começo da história aqui. É muito lindo esse livro. Eu devorei, né? Achei muito bonito. Nunca tinha lido isso aqui e gostei demais. Então é isso, gente. É uma história que fala de amor, né? Que fala de amizade, por exemplo, com esses elementos bíblicos. Fala de redenção, de cura. E fala também da famosa luta entre o bem e o mal, né? Então, assim, o C.S. Lewis ele consegue fazer tudo isso assim, uma história bem bonita, bem reflexiva e cativante, né? Tanto para adultos como crianças. Então esse é o primeiro livro em ordem de evento, em ordem de acontecimentos. O Sobrinho do Mago, As Crônicas de Nárnia, esse publicado então em 1955 como o 6º livro da série, né? Mas aqui ele aparece como o primeiro nos eventos. É interessante você ter, eu gosto assim, né, de ler a partir da ordem dos fatos. Você vai criando tudo aquilo na sua cabeça, né? Porque de repente você está lá no meio da história e tem que voltar já para o início, como foi criado Nárnia. É interessante você saber. Essa edição em um volume, ela é de capa preta, com um leão bem bonito na capa, ela traz nesse estilo aqui, em ordem dos eventos. Então espero que quem lê isso aqui, né, tenha também as emoções e as alegrias que eu tive nesta leitura. As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Aqui o primeiro volume, em ordem de acontecimentos, O Sobrinho do Mago. Um abraço e até mais.